Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1. Versos 9 a 13. Esse texto diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: O que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, uma cinta de ouro. Eu quero conversar um pouco com vocês sobre o tema Jesus está no meio da sua igreja. Antes de manifestar seu juízo ao mundo, o que é retratado em Apocalipse, a partir do capítulo 6, Jesus manifestou o seu juízo sobre a igreja. É por isso que Jesus está aqui se apresentando à sua igreja. João está na ilha de Patmos, está banido para esta colônia penal. Quem governa o mundo é Domiciano, conhecido como Nero Redivivo, ou segundo Nero, pela truculência com que perseguiu a igreja. Os apóstolos já estavam mortos, todos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico, pastor em Éfeso, já velho, quando ele é banido para esta ilha do mar Egeu, certamente com a intenção de que ele morresse ali na solidão daquela ilha vulcânica. Quando parecia que a igreja estava no estertor da morte, quando parecia que o imperador estava jogando a última pá de cal na sepultura da igreja, Deus muda o quadro. Deus vira a mesa da história. Deus muda o placar do jogo. E o Senhor Jesus se apresenta a João glorificado. E ele aparece atrás de João com a voz como de uma trombeta, dizendo o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver, ele não vê quem falava com ele. Ele vê a igreja, as 7 igrejas. E no meio das 7 igrejas, ele vê Jesus, o Jesus glorificado. Cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, pés de bronze polido, mãos que seguram a igreja, voz como de muitas águas, rosto como brilhando como o sol. E Jesus está no meio das igrejas. 2:1 diz que ele estava andando no meio das igrejas. E o que representa isso? E o que significa isso? Aqueles que subscrevem o dispensacionalismo acreditam que cada igreja dessa representa um período específico da história. Nós, entretanto, imaginamos que esta não é a melhor maneira de interpretar. Na verdade, estas 7 igrejas representam a igreja universal, até porque tinha mais de 7 igrejas na Ásia. Não é mencionado aqui nem Herápolis, nem Colossos. Então, a mensagem é uma mensagem para a igreja. Da igreja de todos os tempos, de todas as épocas, de todas as gerações. E aqui
você vai perceber que nestas 7 cartas há uma espécie de harmonia no seu estilo. Ele começa com a apresentação, Jesus se apresenta. Depois ele faz um elogio à igreja. Depois ele faz uma reprovação à igreja. E depois ele faz promessas à igreja. Então as cartas são divididas sempre nesses 4 pontos: apresentação, apreciação, reprovação e promessa. Obviamente, dessas 7 igrejas, 2 só recebem elogios, que é Esmirna e Filadélfia, a mais pobre e a mais fraca. Uma só recebe censura, a mais rica, Laodiceia. E 4 delas recebem elogios e censura: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. Eu gostaria agora de convidar vocês, e eu não li os capítulos 2 e 3, deveria ter lido no começo, mas por ser uma leitura longa, e entendendo que vocês já conhecem esses 2 capítulos, eu gostaria agora de trazer algumas lições para nós, dentro desse tema. Jesus está no meio da sua igreja. E o que isso significa para nós? Então vamos ver. Primeira lição: Cristo é conhecido na igreja e através da igreja. É curioso que quando João vai ver Jesus, está falando com ele, ele olha e ele não vê Jesus. Quem ele vê? Ele vê os 7 candeeiros. Ele vê as 7 igrejas. E no meio dos candeeiros está Jesus, o Jesus glorificado. Isso significa algo tão precioso para nós, porque ninguém poderá ver o Cristo da glória a não ser na igreja. Ninguém pode ver o Cristo fora da igreja. Cristo valoriza de tal maneira a sua igreja que ele se dá a conhecer por meio dela e não à parte dela. Por que é importante frisar isso? Porque nós estamos vivendo uma época, pastor Ival, que as pessoas dizem: eu quero Cristo, mas igreja eu não quero. Eu quero Cristo, mas igreja nem pensar. Eu sou crente, mas não preciso da igreja. Eu sou crente, mas não frequento igreja. Eu sou cristão, mas não estou ligado a nenhuma igreja. Na Bíblia isso não tem base. Porque você vai conhecer Cristo na igreja e através da igreja. Ninguém pode ser salvo a não ser que pertença à igreja. Eu não estou falando aqui da presbiteriana, batista, assembleia, metodista. Estou falando da igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu estou falando daquela igreja que é a noiva de Cristo, aquela igreja que é o corpo de Cristo, aquela igreja que é o rebanho de Cristo. Então Jesus é conhecido na igreja e Jesus é conhecido através da igreja. Essa é a primeira lição que esse texto nos oferece. A segunda lição é que Cristo está no meio da sua igreja em ação, como remédio para os males da igreja. E eu quero encorajar vocês fortemente a estudar essas epístolas nessa perspectiva. Porque você vai ver que na apresentação que Jesus faz a cada uma das igrejas, toda vez que ele está apresentando-se àquela igreja, ele está sendo um remédio para o problema que aquela igreja está enfrentando. Que problemas aquelas igrejas enfrentavam? Primeiro, esfriamento na fé. Segundo, perseguição. Terceiro, heresias. Quarto, imoralidade. Quinto, presunção. Sexto, apatia. Esses são problemas que as igrejas ainda enfrentam, ainda hoje. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando agora da instituição como um todo, eu estou falando da sua membresia. Porque esses problemas todos podem existir numa única igreja. Uma igreja pode ser uma igreja viva, dinâmica, operosa, mas você pode ter dentro desta igreja um membro, 2 membros, alguns membros que estejam se desviando para lá ou para cá. Mesmo que a igreja seja uma igreja fiel. Então, eu gostaria que você observasse comigo que para cada igreja, Jesus se apresenta como remédio para o mal que aflige aquela igreja. Por exemplo, para a igreja de Éfeso, que havia perdido o seu primeiro amor.
Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja e tem a liderança da igreja na mão. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu conheço. E conheço particularmente, eu conheço pessoalmente, eu conheço profundamente. Eu sei o diagnóstico. Eu sei o que está acontecendo. E então, o que ele está dizendo é o seguinte: eu estou vendo tudo. Nada pode ficar oculto aos meus olhos. Preguei de Esmirna, que é uma igreja que enfrenta o sofrimento, a perseguição, a morte e o martírio. Jesus se apresenta àquela igreja como o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Então, assim, olha, vocês estão enfrentando o martírio, vocês estão enfrentando a morte, o mundo está perseguindo vocês estão enfrentando perseguições crudelíssimas, pois não tenham medo, porque eu já passei pela morte e eu já voltei a viver, eu ressuscitei, eu tenho domínio sobre a morte, eu tenho um controle da morte, eu sou a ressurreição e a vida, em outras palavras. Preguei de Pérgamo, uma igreja que estava se misturando com o mundo, flertando com o mundo, flertando com as doutrinas de Balaão, flertando com as doutrinas dos nicolaítas, ou seja, tanto com a idolatria como com a imoralidade. Jesus se apresenta àquela igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do erro. Diz: olha, pois eu vou usar a espada do juízo, e eu sei separar o certo do errado. Para a igreja que estava se rendendo à apostasia e à idolatria. Para a igreja de Tiatira, uma igreja que estava tolerando a impureza, ele diz: eu tenho uma coisa contra ti, que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o povo a uma vida imoral, uma vida de prostituição. Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Ele está dizendo o seguinte: não adianta vocês esconderem, vocês camuflarem o que está acontecendo nos bastidores. Eu sei tudo, eu vejo tudo, eu conheço tudo e eu julgarei tudo. Preguei de Sardes, uma igreja que vivia de aparências, que tinha o nome de que era uma igreja viva, mas estava morta. Jesus se apresenta para essa igreja que está morta, dizendo assim: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo, o único que pode reavivar a igreja. Eu posso reavivar essa igreja que está morta. Preguei de Filadélfia, a igreja que é fraca, a igreja que, embora fraca, é fiel. Jesus é o seguinte: olha, eu sou aquele que tem a chave de Davi nas mãos. E a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. O que ele está dizendo é o seguinte: o que importa não é você ser uma igreja fraca. O que importa é que você é fiel ao Deus Todo-Poderoso. Preguei de Laodiceia, uma igreja morna, apática, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, aquele que tem estabilidade e aquele que é fidedigno, aquele que é constante. Então, Jesus sempre se apresenta para cada igreja como remédio para o problema específico que aquela igreja estava enfrentando. Mas uma terceira coisa digna de destaque aqui nessas cartas. Terceiro lugar, dentro da mesma igreja, isso é muito importante entender, temos pessoas fiéis e pessoas infiéis. É muito curioso isso, porque as pessoas fazem perguntas, e às vezes as perguntas que fazem, e para mim, por exemplo, que caminho por aí, é esta, e é muito frequente: ô pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes, sabendo que eu sou um pastor presbiteriano, me perguntam: e aí, como é que está a igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes me perguntam as igrejas que eu tenho ligação, que é Vitória e Pinheiros. E eu peço permissão para o meu pastor para responder o que eu respondo lá. Eu respondo assim: está muito bem. Eu respondo assim: está mais ou menos. Eu respondo assim: está mal. Está mal. Sabe por que eu respondo assim? Dentro de uma mesma igreja, que escuta os mesmos pastores, que se assenta à mesma mesa do Senhor que nós participamos hoje de manhã, que canta no mesmo coral, no mesmo conjunto,
Tem gente cheia do Espírito Santo. Tem gente mais ou menos. E tem gente vivendo em pecado. E só Jesus pode dizer, eu conheço. Eu conheço. Numa mesma igreja. Então o que nós vamos ver, que em Pérgamo havia crentes fiéis, mas havia crentes seguindo a doutrina de Balaão dentro da igreja. Igreja cristã. Seguindo uma linha perigosa de heresia. Dentro da igreja de Tiatira, tinha gente seguindo a doutrina de Jezabel, uma profetisa que induziu o povo à imoralidade. Na igreja de Sardes, tinha gente que estava vivendo só de aparência. A máscara muito bonita, nome de que vive, mas Jesus que conhece o coração e enxerga atrás da máscara diz, você está morta. Tem alguns aí que estão no CTI espiritual. Agora tem uns poucos que têm suas vestiduras brancas. Mantém-se fiéis. Quando Jesus olha para a igreja de Éfeso, ele elogia aquela igreja, tem crente batuta. Gente fiel à doutrina, gente perseverante na fé, gente que suporta o sofrimento, gente que mantém a conduta cristã ilibada. Mas Jesus olha e diz, olha, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Abandonaram o primeiro amor. A igreja de Esmirna e Filadélfia, igrejas fiéis a Cristo, mas ele diz assim, aí entre vocês, nas duas igrejas diz, existe sinagoga de Satanás. Dentro da igreja. Na igreja que era fiel. Então, numa mesma comunidade, é preciso entender isso, às vezes você tem gente cheia do Espírito Santo, e na mesma comunidade você tem gente que está vivendo perigosamente, com o pé numa estrada escorregadia, numa mesma igreja. Quarta lição. A igreja nem sempre é aquilo que ela aparenta ser. Quando ela é meticulosamente examinada por Jesus. Por exemplo, se você perceber nas 7 cartas há um estribilho que é repetido. E o estribilho é esse, eu conheço. Para 5 igrejas, Jesus usou a expressão, eu conheço as tuas obras. Igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, ou melhor, a igreja de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia. Eu conheço as tuas obras. Para a igreja de Esmirna, Jesus diz, eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Para a igreja de Pérgamo, Jesus vai dizer, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Então, nem sempre a igreja é o que aparenta ser, eu vou explicar. Para a igreja de Éfeso, é a igreja ortodoxa, trabalhadora. Uma igreja fiel nas provas. Mas uma igreja que perdeu a capacidade de amar. Perdeu o primeiro amor. Perdeu o fervor. Perdeu o entusiasmo. Perdeu a alegria. Perdeu aquele encanto de ter deleite na presença de Jesus. Botou a vida cristã no piloto automático. Este é um perigo. Mantermos a ortodoxia e ficarmos gelados. Mantermos a sã doutrina, mas uma doutrina e uma ortodoxia morta. Sermos zelosos da verdade, mas perdemos há muito tempo, a alegria do Senhor. Esse era o problema da igreja de Éfeso. Jesus era capaz de identificar isso. A igreja era capaz de identificar as heresias, e não suportava os falsos apóstolos, não suportava as obras dos nicolaítas, mas ela não conseguia ver nela mesma a falta de amor. Segundo, se você olha a igreja de Esmirna, ela era pobre. Jesus diz, eu conheço a tua pobreza e a tua tribulação, mas Jesus, mas tu és rica. Ou seja, ao mesmo tempo que essa igreja é pobre, talvez nos recursos materiais, talvez nos recursos humanos, essa igreja é riquíssima dos valores espirituais, pobre na terra, rica no céu, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus. Nem sempre a igreja é o que ela aparenta ser. Se você pega, por exemplo, a igreja de
Laodiceia é o contrário. Aquela igreja dizia, eu sou rica, abastada, eu não preciso de coisa alguma. E Jesus olha e faz um outro diagnóstico. Não, está tudo errado. Você é pobre, você é miserável, você está cega, você está nua, porque a igreja não é aquilo que ela aparenta ser, às vezes. E Jesus é o único que conhece os que lhe pertencem e pode dizer, eu conheço. Por exemplo, para a igreja de Pérgamo, aquela igreja tinha gente crente, fiel, a ponto de o texto nos informar no versículo 13, 2:13, que houve martírio na igreja. O líder da igreja Antipas foi martirizado. Mas nessa mesma comunidade onde tem gente fiel, tem gente seguindo a doutrina de Balaão e até sucumbindo à doutrina dos nicolaítas que levava as pessoas a uma vida imoral, numa mesma igreja. Por exemplo, você pega a igreja de Tiatira, aquela igreja era conhecida por quê? Pela sua fé, pelo seu amor, pelas suas obras. Se fosse hoje, diríamos uma igreja que é uma máquina industriosa, uma colmeia industriosa, de muito trabalho, de muita garra, de muita fé, de muito amor uns pelos outros. Mas Jesus olha e diz, não, mas vocês estão cedendo espaço para uma falsa profetisa, para uma falsa pregadora que está induzindo o povo à idolatria. Você olha para a igreja de Sardes e aquela igreja era famosa na cidade. Uma igreja viva, uma igreja avivada. Quem olhava, aparentemente, dizia, não, essa igreja é maravilhosa, o culto é maravilhoso, a música é maravilhosa, a liturgia é maravilhosa, a emoção transborda dessa igreja. Mas Jesus, que não se deixe impressionar por aquilo que nos impressiona, diz, não, você só tem nome de que vive, mas você está morta. Morta. A igreja nem sempre é o que ela aparenta ser. E de Filadélfia, ela é fraca. Mas Jesus diz o seguinte, olha, você é fraca aos olhos dos homens, mas você é poderosa aos olhos de Deus, porque eu coloquei diante de você uma porta aberta, porque eu é que tenho a chave de Davi, e a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. E para a igreja de Laodiceia, a igreja rica, abastada, Jesus olha e diz, nada disso. Você está pobre. Está miserável, você está cega, você está nua. Então preste atenção. O que é importante não é o que as pessoas dizem a nosso respeito. O que é importante não é o que nós pensamos a nosso respeito. O que é importante é o que Jesus diz a nosso respeito. Jesus não tem uma opinião sobre nós, ele tem o diagnóstico. Eu conheço. Mas em quinto lugar, notem comigo, Cristo anda no meio da sua igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. Entendamos isso porque está em toda a Bíblia. Primeiro Deus toca a trombeta. Só depois vem as taças do juízo. Primeiro Deus adverte. Primeiro Deus alerta. Primeiro Deus diz, olha, cuidado, mude a sua conduta, arrependa-se, acerte a sua vida. Deus dá chance a você e a mim de nos arrependermos, e não foi assim diferente com aquelas igrejas. Se não, vejamos. Para a igreja de Éfeso, o que Jesus mandou fazer essa igreja fazer? Ele diz, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Deus está dando uma chance a essa igreja de retomar o caminho da restauração. Para a igreja de Esmirna, Jesus olha para essa igreja que está enfrentando dificuldades, perseguição, martírio, e Jesus olha e diz, olha, ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. E ser fiel até a morte não significa ser fiel até o último dia da sua vida, até você descer a sepultura. Não é isso não. Ser fiel a ponto de, se preciso for, morrer como um mártir do cristianismo. E dar-te-ei a coroa da vida. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja dividida entre a verdade, o engano, a mistura com o mundo, Jesus diz assim, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Arrepende-te, porque do contrário
o que vem é juízo. Para a igreja de Sardes, aquela igreja recebe um alerta de Cristo que suas obras não eram íntegras diante de Deus. E alerta mais, que se essa igreja não se arrepender, virá sobre ela necessariamente o juízo de Deus. Mas notem mais, para a igreja de Filadélfia, a igreja que era fraca, ele diz o seguinte: olha, conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Não está falando de perda da salvação, não. Tome a sua coroa, no sentido de você perder os privilégios da vida cristã. E para a igreja de Laodiceia, é a igreja que era morna, a igreja que era apática, a igreja que estava olhando para ela e confiando nela mesma e agradando de si mesma e se considerando a melhor igreja do mundo. Jesus diz: você deve se arrepender. Arrepende-te. E eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O que significa isso, irmãos? Jesus está aqui hoje. Aqui na igreja Pretende Pinheiros. E Ele está andando entre nós, Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele nos sonda, Ele nos diagnostica. E Ele sabe não só o problema macro da igreja como instituição, como comunidade da fé, mas Ele conhece a particularidade de cada um de nós que está aqui. E Ele está dizendo para você e para mim o que está dizendo para essas 7 igrejas: é arrependimento, é arrependimento, é arrependimento, é arrependimento, é mudança, é transformação, é largar o caminho errado, é entrar pelo caminho estreito. Do contrário, haverá o quê? Disciplina e juízo. Mas, em último lugar, Jesus anda no meio da sua igreja, meus irmãos, é para fazer promessas aos vencedores. E aqui chega uma conclusão. Se você percebe que numa mesma comunidade tem gente que anda com Deus e gente que não anda com Deus, você tem gente que é fiel a Deus e gente que está se sucumbindo à idolatria, você tem gente que vive uma vida de santidade e gente que está se entregando à imoralidade, ele está dizendo uma coisa: nem todos os membros da igreja local são igreja de Deus. Na igreja visível existem vencedores e perdedores. Na igreja visível tem gente salva e gente perdida. Na igreja visível tem trigo e tem joio. Na igreja visível tem gente que tem um nome no hall de membros da igreja, mas esse que tem o nome no hall de membros da igreja, nem todos têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Então, agora Jesus vai fazer promessas aos vencedores. Que promessas ele faz? Por exemplo, a igreja de Éfeso, uma igreja que havia perdido o seu primeiro amor, Jesus promete para essa igreja que os vencedores receberiam e desfrutariam de se alimentar da árvore da vida. E o que significa isso? O que é a árvore da vida? É um símbolo. Não é que tem uma árvore lá bonita, que você vai lá e pega um fruto e come, e você comeu aquele fruto e vai te dar a vida eterna. Não, a árvore da vida é um símbolo. Símbolo de quê? Da vida eterna. Para uma igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor, tem a vida eterna. E o que é vida eterna? Vida eterna é conhecer a Deus. E quem é Deus? Deus é amor. Então, para quem havia abandonado o primeiro amor, os vencedores desfrutariam de quê? Da plenitude do amor, que é o próprio Deus, a comunhão com Deus, que é amor, por toda a eternidade. Para a igreja de Esmirna, uma igreja que está enfrentando martírio, a morte, sofrimento, o que Jesus promete ao vencedor? O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Está dizendo, não importa se vocês vão morrer, se os imperadores romanos tão cruéis, tão malignos, estão tirando a vida de vocês, jogando vocês nas fornalhas, jogando vocês nas arenas, jogando vocês para todo tipo de morte e sofrimento, porque vocês, mesmo morrendo pela fé de vocês, vocês não enfrentarão o dano da segunda morte, vocês não sofrerão penalidade eterna, vocês terão salvação eterna. Morrendo, vocês são vencedores. Para a igreja de Pérgamo, uma igreja que está misturando verdade com mentira, ortodoxia com heresia, uma igreja que está cedendo na sã doutrina e na vida de santidade, Jesus
diz que o vencedor receberá o maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. E o maná é que ele vai se alimentar daquilo que satisfaz, que é a comida de Deus, é o pão de Deus, é o próprio Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu. O vencedor receberá uma pedrinha branca, e essa pedrinha branca significa que no juízo essa pessoa vai ser inocentada, justificada, não vai ter nenhuma imputação de culpa sobre ele, não haverá nenhuma condenação sobre ele, ele vai receber a justificação e a plena salvação em Cristo Jesus. Não há condenação sobre a vida dele mais. Para a igreja de Tiatira, uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa herética, o vencedor recebe a promessa de receber autoridade sobre as nações e possuir não mais os encantos do pecado, mas o Senhor da glória, porque ele terá a estrela da manhã, e a estrela da manhã é o próprio Senhor Jesus. Ele vai desfrutar, não da impureza, porque isso aí vai destruir, mas ele vai desfrutar da comunhão com aquele que é a própria fonte da vida. Para a igreja de Sardes, o que Jesus promete? Para a igreja que te vivia de aparência, Jesus promete que o seu nome vai estar no livro da vida e ninguém pode apagar o seu nome do livro da vida. Para aquele que é vencedor, uma igreja que está só de rótulo, só de aparências, não. Eu vou dar para você a verdadeira vida e o seu nome está escrito no livro da vida e ninguém pode apagar esse nome do livro da vida. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de quê? Ser coluna do santuário do meu Deus. E coluna do santuário é a coluna mestra que sustenta o santuário. Para uma igreja que é fraca, Jesus não, eu vou fazer de você uma coluna inabalável do templo de Deus. Mas para a igreja de Laodiceia, que achava tão importante dinheiro, riqueza, sucesso, fama, glórias humanas, Jesus está dizendo o seguinte: o vencedor, eu darei a ele sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Eu tenho coisa muito melhor do que riqueza. Eu tenho o trono, eu tenho o meu trono, que eu vou oferecer aos vencedores. Então, concluindo, você vai perceber que as cartas às 7 igrejas são cartas à Igreja Universal. Os séculos passaram e hoje eu diria para os meus amados que essas 7 cartas é como se fossem enviadas para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. O Senhor está aqui e Ele está andando entre nós. E Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso nome, Ele sabe o nosso endereço. Ele conhece o nosso CPF. Ele sabe o que as pessoas não sabem. Ele sabe até o que nós mesmos não sabemos de nós mesmos. Ele está aqui hoje para nos sondar, para diagnosticar quem nós somos. Ele está aqui hoje para nos advertir, nos corrigir. Está aqui hoje para nos fazer promessas. Está aqui hoje para nos levar de volta para a sua presença. Para todas as igrejas, há um refrão final. E o refrão é este: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro, irmãos, que quando o pastor Erival, eu ou os outros pastores desta igreja se colocam aqui no púlpito para pregar, nosso propósito nunca é apenas transmitir conhecimento, só conhecimento. Porque se a mensagem atingir só o seu cérebro e não descer o seu coração, isso não se tornar prática, tornamo-nos mais culpados. Porque o bem-aventurado não é apenas aquele que lê, o bem-aventurado não é apenas aquele que ouve, o bem-aventurado é aquele que também pratica a palavra de Deus. Eu já disse para vocês na outra ocasião que eu tive a oportunidade de visitar essas 7 igrejas.
E o que me deixou tão triste, embora já tivesse ciência disso, é que todas essas 7 igrejas morreram. Hoje você tem apenas escombros, pedras reviradas. E onde essas igrejas existiram no passado, hoje não tem sequer 1% de crentes. A grande pergunta é por que é que essas igrejas morreram? E a resposta é porque elas não se arrependeram. E a resposta é porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. E esse perigo ainda existe hoje. Você vai para a Europa e você vê o berço do protestantismo. Lá aconteceu a reforma. Lá aconteceu o movimento dos puritanos. Lá aconteceu o movimento dos moravianos. Lá aconteceu o movimento das missões modernas. Lá aconteceu a expansão missionária da igreja para o mundo todo. De lá o evangelho veio para a América do Norte. Da América do Norte o evangelho veio para o Brasil. Aí você olha para a Europa e as igrejas estão morrendo. Literalmente morrendo. Você vai para a Escócia, de John Knox, e você vai ver na capital um templo tão bonito. E entra lá, não é mais um templo, é um bar. Mantém a aparência de templo. Mas você não vê púlpito nem banco, é um bar. Você vai para a Holanda, e até 1960, os templos eram frequentados. Hoje, os templos estão lá mais vazios. De vez em quando um concerto musical, uma palestra social, mas as pessoas não frequentam mais. Você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, a Inglaterra de John Wesley, George Whitefield, a Inglaterra de William Carey, William Wilberforce, a Inglaterra de John Charles Ryle, de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra de John Stott, Mark Lloyd Jones. E hoje apenas 4% dos ingleses frequentam a igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos, transformados em mesquitas muçulmanas, em bares, em museus, em boates. Você vem para a América e os seminários que formaram teólogos e missionários, muitos deles tomados de assaltos pelos liberais, ensinam ceticismo. As grandes denominações históricas, as grandes, todas elas desidratando, murchando, morrendo. Grandes templos vazios. Grandes templos vazios. Igrejas riquíssimas de bens, de propriedades, de terrenos, de templos suntuosos, mas não tem mais gente. O liberalismo entrando, a ideologia de gênero entrando e as igrejas morrendo. Aí você vem para o Brasil e você vê denominações inteiras sucumbindo ao liberalismo. Você vê seminários chamados protestantes que não creem mais que este livro é a palavra de Deus. Há poucos dias, pastor Olival, um pastor me ligou chorando e me disse: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou, em média, uma pessoa por igreja no ano todo. Uma pessoa por igreja no ano todo. Eu não sei se isso mexe com você. Mas hoje, Deus está falando para você. Jesus está aqui, no meio da sua igreja. Ele está andando entre nós, Ele nos sonda, Ele nos conhece. E nós louvamos muito a Deus porque esta igreja ama a palavra, prega a palavra, zela pela palavra. E fica aqui este alerta para nós, para que jamais negociemos a verdade. Jamais tentemos nos adequar ao que a sociedade quer. Porque a cultura muda. O entendimento da sociedade muda.
As leis das cortes mais conspícuas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E nós ansiamos ardentemente que os nossos filhos, os nossos netos, as futuras gerações recebam da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e de todas as pessoas que estão nos acompanhando um legado, uma igreja mais viva, mais forte, mais cheia do Espírito Santo, mais operosa. Que jamais abramos mão da verdade. Que jamais sucumbamos às pressões e seduções deste mundo. Que as igrejas da Ásia sejam um alerta para nós, uma trombeta de Deus aos ouvidos da nossa alma. Que Deus tenha misericórdia de nós. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.